Boa noite, pessoal. 2 minutos eu começo, tá? Ok. Boa noite. Boa noite, Fábio. E Fábio, que meu nome é Zé Pequeno. Ô, Silvio Santos, fica quieto aí. Cadê o pessoal? Cadê a Joyce? Tem pouca gente na sala hoje. Robson tá aí, Fábio. Oi, pessoal. Boa noite. Vou começar, tá? Estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela? Sim, tô aqui. Ok. Certo. Vou marcar aqui um trabalho para vocês agora. A aula de hoje, pessoal, sobre 3 pontos de fuga, tá? Continua a aula passada, só que com uma pequena mudança, né? A gente vai mudar o ponto de observação. A gente tinha feito a vista superior, né? A vista aérea. Agora a gente vai fazer uma vista tomada pelo chão, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu recebi um e-mail agora, eu vou copiar só o trabalho aqui da colega. Deixa eu deixar aberto assim, eu mostro aqui. Tá. Deixa eu imprimir. Vou aumentar aqui. Bom, então a gente continua com 3 pontos de fuga, tá? 3 pontos. Só que agora é uma vista inferior, né? É de baixo para cima, tá? De baixo para cima a gente vai ver um exemplo, tá?
Bom, recebi alguns trabalhos por e-mail, tá? Esse aqui é o do Robson, tem um esgoto que ele fez aqui, então o Rio Tietê ele fez do lado aqui. Mas aqui está o prédio com os 3 pontos de fuga, né? A vista superior, então ele fez 3. Tem um ponto de fuga aqui, um outro ponto de fuga aqui. Aqui, reparem, né? Vocês podem fazer o desenho com ele bem centralizado, ou você pode deslocar um pouquinho para um lado ou para o outro, né? Então ele fez aquela linha principal, né? Que é o vértice do prédio. Então sempre nos 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga, a gente tem isométricos, né? A gente tem um edifício de quina para a gente, né? Com uma aresta voltada para a gente e depois convergindo para um ponto de fuga e para outro ponto de fuga. A diferença nos 3 pontos de fuga é que eu tenho um ponto aqui para baixo, que no seu deve estar fora da folha, né, Robson? Ó, é isso, né? Ó, tá na mesa, né? Ó. Isso, ele tá uns 20 centímetros para baixo. É, ó. Ponto de fuga do Robson não dá para ver, mas pode ser assim. É bom quando é assim, porque distorce menos, né? Se ele tivesse feito esse mesmo desenho com o ponto de fuga aqui assim, ó, ia ficar mais envesado, né? Literalmente mais envesado, né? O Ficaria meu muito ficou mais assim. embaixo É, e distorceu bastante e não ficou tão grande assim como eu queria que ficasse. Mas deu certo. então. É experimentação, né, Lucas? Não tem jeito. Sim. A gente faz o É, primeiro e põe um ponto de. Esses pontos, o que prejudica bastante no primeiro desenho é a questão da posição dos pontos de fuga. Às vezes você tem lá um exemplo, você vai seguir, mas se você não coloca o ponto de fuga muito bom, acaba prejudicando todo o resto do desenho, né? Aí você tem que fazer de novo com esse ponto de fuga modificado, aí vai te ajudar, tá? Mas é normal, tá? Ó, tem vários pés, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, ó, tem esse ponto aqui, ó. Lembrando, né? O que diferencia de fato 2 para 3 pontos de fuga são as alturas, né? Ó. Então, repare que toda a linha de altura está torta, porque ela está indo bem na direção aqui de baixo, né? Que a gente não vê o ponto de fuga dele tá na mesa. Você pode fazer na sua mesa e fazer o ponto de fuga literalmente na mesa, né? Então, você pode continuar as linhas aqui, você continua o desenho na sua mesa, bem fraquinho, né? Para não estragar sua prancheta aí. E faz o pontinho lá embaixo, tá lá para baixo, né? Então, tudo vai converger para ele. A diferença é que nos 2 pontos de fuga, essas linhas que eu estou desenhando aqui do Robson, elas são todas perpendiculares. 2 pontos de fuga, 1 ponto de fuga, tudo retinho. Esse é o X da questão para não se atrapalhar muito nos 3 pontos de fuga, tá? E aí o desenho passa a fluir, né? Aí tudo começa aí bem, ó. Então, tá indo lá para baixo, tá indo lá para o umbigo, né, Robson? O seu ponto de fuga era quase o seu umbigo, né? É, tá no Repara joelho. aqui, é o joelho. Ó, já essas linhas que eu vou fazer agora, ó, para onde elas estão indo, ó. Tudo aqui, né, ó. Repare, o que está do lado esquerdo vai lá para o direito, né? Do seu lado esquerdo, ó, vai tudo para lá. E o que está do lado direito vai para lá, né? Então, é inverso, né? Ó. Então, aqui foi. Vou ficar aqui desenhando em cima do seu desenho, viu, Robson? Ó, legal, né? Ó, vai lá, vai riscando, ó. Eu também não conseguia parar de desenhar. Isso Então é relaxa bom. demais. Olha lá, aqui, ó. Esse pé tá em construção, né, Robson? Isso aqui é metálico, né? Olha lá. É, esse daí acabou o dinheiro por causa da crise, né? Parou a obra. Ó, eu fiz essas linhas, né? Ó. Agora as outras linhas, reparem, vai para o lado de lá, né? Então tudo que está do lado direito vai para o lado esquerdo. Tá tudo vindo para cá, né? Olha lá. Tá indo.
E aqui, essa janela, né? Então você tem essas peles de vidro, ou você tem as varandas com as janelas, ó. Todas essas linhas aqui, ó, elas estão indo lá pro terceiro ponto de fuga, porque isso aqui é a altura, né? Ó. Como se fosse o velocímetro do carro, né? Imagina que tem um velocímetro aqui, ele vai virando conforme a velocidade, sabe? E é o que vai dar a altura, ó. Né? Aproveitou e fez as ruas aqui, então ficou bem legal. Bom. Tem aqui, ó, aí começou a fazer aqui as Serra da Cantareira, né, Robson? Fez a serra. Opa, acabou voltando, né? Então ficou bem legal aqui. A calçada nada mais é do que uma linha, né? Indo em direção aos pontos de fuga. Fez aqui a rua, a calçada, né? Tá? Ficou bem legal. Tem um esgotão aqui. Aqui acho que é da Zuleika, também tá legal. Mesma coisa, né? Então, reparem que o ponto de fuga dela... Deixa eu apagar aqui, peraí. Não aparece no papel, na foto, mas tem um papel que não aparece. Se o papel fosse pequeno, poderia ir lá para a mesa, né? Então, a linha do horizonte é bem alta, né, na folha. Aqui é a base. Então, as alturas. Então, esse é o primeiro ponto de fuga. Esse é o segundo. O terceiro de ponto de fuga dela está mais para cá, no fim, tá, quase dá para ver, né? E aí as alturas vão todas nessa direção. Já as janelas, né? Que no caso é uma lâmina, né? Uma janela retangular. Como é largura, então ela vai em direção ao ponto de fuga, né? Começou com o desenho no triângulo normal, né? Como se fosse 2 pontos de fuga. Mas como é 3 pontos de fuga, em vez dessa altura, né? Se fosse 2 pontos de fuga, seu retângulo ficaria assim. E esse prédio ficaria assim, né? Opa! Chegou mais alguém aqui. Apagar essa linha aqui. Então, essa linha ficaria aqui assim, né? Oh, grudou aqui, né? Importante aqui, ó. A altura dos 2 pontos de fuga é assim. E 3 pontos de fuga é em diagonal, né? Tem um trabalho aqui. Eu estava começando a aula, aí eu vi que chegou o e-mail da Kelly, então eu vou abrir o e-mail aqui dela para mostrar. Então eu tenho que sair daqui, que eu não tinha colocado no PowerPoint ainda. Então eu vou abrir o e-mail meu aqui. O meu e-mail está aqui. Pronto. É o da Kelly, né? Olha lá. Então eu posso vir aqui. Eu vou copiar a imagem dela, né? Então eu vou copiar a imagem dela, vou ir no meu PowerPoint, vou colar, que aí eu consigo riscar, tá? Então eu saio do e-mail e vou compartilhar o PowerPoint de novo. Assim eu risco o trabalho da Kelly. Pronto. Assim, tá vendo? Eu não posso riscar, viu, Kelly? Não é na íntegra. Então, o ponto de fuga dela está por aqui, assim. A linha do horizonte é alta, né? E o outro ponto de fuga está para cá. Chegando lá, né? Ela fez o prédio. Ah, esse aqui ficou legal porque o meu exemplo do Robinson
Zuleika, o prédio estava aqui assim, né? Ó. Ela fez recuado lá, o prédio está lá para trás, né? Então, quanto mais recuado a gente faz o prédio, nos 3 pontos de fuga, quanto mais a gente faz para cá ou para cá, ó, mais distorcido ele fica, né? Fica mais inclinado, né? Então, tá aqui as alturas, né? Estão todas indo aqui para baixo. O ponto de fuga está um pouco abaixo da mesa aqui, da esquina, né? Não dá para a gente ver na folha. Então, tudo isso aqui está convergindo, né? Então, quando está perto do meio, ele quase sai reto, quase desce reta, né? É isso mesmo. Quanto mais para a Na outra esquerda, folha, mais... professor, dá para ver os pontos. Na Oi, outra desculpa. foto. Na outra foto? Tem outra foto? Ah, eu vou pegar. Essa daí é com zoom, a outra é com a marca certinho. Ah, eu vou pegar então. Então, ó, quanto mais para o lado, mais em diagonal. Quanto mais para o meio, mais reto vai ficar, né? Aí as larguras, né? Então, a mesma coisa, ó. Esse lado vai em direção àquele ponto de fuga lá. Esse aqui. Já esse outro lado vai todo em direção. Tem umas linhas que são bem complicadas de começar a desenhar. Vai chegando perto da linha do horizonte, ó. Essa linha quase reta, né? Ela vai para o lado de lá, ó, né? E essa aqui vai para o lado esquerdo, né? Quanto mais alto vai ficando aqui para o linha do horizonte, fica difícil de desenhar, fica estranho. Tá? Fica uma distorção. Então, deixa eu ver a outra folha que eu não tinha aberto aqui. Eu vou sair. Vou lá no e-mail. Ficou legal isso aí, bem interessante, né? É porque não ficou na esquina, né? Ele ficou mais para cá. Muito bom. Deixa eu só colar agora o desenho dela. Aqui. Eu volto. Compartilhar aqui. Aqui dá para ver, né? Tá aqui, ó. Ponto aqui. Ponto aqui. Em cima. E o terceiro ponto aqui, né? Ó. Repare que se a gente fosse fazer uma divisão, tá um pouquinho mais para a direita, né? Também é legal fazer isso. Você pode fazer bem no meio, ou um pouquinho mais para a direita, ou um pouquinho mais para a esquerda. Se você faz muito para a esquerda, aí arrebenta com o desenho, né? Fica muito esquisito. Então, existe meio que um limite, né? Vamos fazer assim, ó. A gente faz a linha do horizonte, um ponto de fuga aqui, outro de ponto de fuga aqui. Eles estão bem afastados, né? Deixa eu fazer de novo outro aqui, vai. Fiz uma linha de horizonte desse tamanho. É legal os pontos de fuga estarem bem nas extremidades. O terceiro ponto, ou ele vai estar aqui embaixo ou aqui em cima, que hoje vai ser diferente, ele vai estar em cima, tá? Na aula que eu vou explicar. Mas ele fica por aqui e ele não vai muito para lá, não, e nem muito para cá, senão prejudica. E também não está muito em cima aqui, não, tá? É mais ou menos assim. Isso aí. Bom, esse aqui é o do Robson, usei o slide anterior. Aí. Bom, a aula de hoje é o terceiro ponto de fuga e é ao contrário, tá? Agora a gente vai estar olhando do chão, que ele era uma vista aérea, né? A gente desenhou tudo vista aérea. Agora a gente vai desenhar de baixo para cima, tá? É a visão da formiguinha, né? É a visão da gente quando tropeça e cai na rua ou quando está bem embaixo de um prédio, tá? Então, o que muda? Primeira coisa, né? A linha do horizonte está aqui embaixo, né? Então, eu fiz a linha do horizonte bem embaixo do papel, não colado. Deixei um espacinho que vai ser importante aqui, tá? Mas ele está bem embaixo do papel, minha linha do horizonte. Tá? Aí, aquilo que eu falei, né? Eu coloquei os dois pontos de fugas bem na extremidade da linha do horizonte. Repare que eu estou usando uma folha sulfite, que nada mais é que é o livro, né? Também tem falta papel, né? Então eu usei a parte de trás, não tem problema nenhum, né? Tá vendo? Tem as letrinhas aqui, né? Então, tem a linha do horizonte os dois pontos de fuga. Bem na pontinha. Não vai dar certo se colocar ele muito para cá, não.
Aí, o que acontece agora? O nosso terceiro ponto de fuga, ó, tá lá no topo da folha, né? Então, porque ao contrário, a gente fez com a linha do horizonte em cima, na aula passada, né? E esses desenhos que eu recebi, tá ao contrário, né? Então, agora a linha do horizonte embaixo, terceiro ponto de fuga em cima. Aí eu faço um T, né? Um T invertido, eu faço essa linha aqui no meio. Por quê? Lembrando, como toda a perspectiva é isométrica e 2 ou 3 pontos de fuga, eu estou vendo a quina, né? Estou vendo a aresta. Então, dividi aqui no meio. Fiz essa linha aqui, eu fiz com régua mesmo, tá? E eu coloquei um pontinho. Agora vai acontecer o seguinte aqui, pessoal, nesse tipo de desenho, e vocês fizeram isso aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho rapidinho. Sem querer, querendo, o Robson, a Zuleika, a Kelly, todos eles fizeram isso. Você repara que o que mais você tem nesse tipo de desenho, você tem esse eixo, vamos dizer que isso aqui é um eixo estruturante. Você tem muito pontinho, né? Após que vocês fizeram muitos pontos, e mesmo que não fez, inconscientemente, tem um monte de ponto aqui, que eles subdividem, né? Então tem ponto aqui ó, direto para a gente conseguir fazer isso, né? Em todos os desenhos tem esse ponto. Por quê? Deixa eu apagar esse aqui, esse aqui vai ficar mais fácil para ver. Opa. Baixa. Ó, não quer apagar, filho? Não quer apagar. Tudo bem. Então eu vou riscar. Essa linha aqui, que é da janela, na verdade, elas se encontram aqui todas, né? Se a gente fosse ver, seria uma malha, né? Tudo se encontra aqui nesse ponto, tá? Então, eu vou fazer muito pontinho, tá? Que é uma maneira de dividir os pavimentos, tá? Então, aqui tem tudo ponto, tá? Vai ter muito ponto. Tá? Então, do horizonte embaixo, 2 pontos de fuga. Lá em cima eu coloquei o terceiro ponto de fuga quase saindo da folha, né? Poderia estar saindo da folha, o que geraria uma distorção menor. Fiz o T, e aí eu fiz meu primeiro ponto, tá? Fiz meu primeiro ponto. E o que eu faço quando tem um ponto? Eu ligo aos 2 pontos de fuga, tá? Eu estou tratando de largura de prédio, né? Então, estou tratando de largura dele aqui. Fiz esse pontinho e eu vou definir aqui mais ou menos essa largura aqui, tá vendo? Onde está passando meu mouse aqui, ó. Aqui, aqui. Poderia ser aqui, ou poderia ser aqui, depende do prédio, né? Poderia ser aqui no lado e do outro lado só até aqui. Depende muito do desenho, tá? Nesses são partes iguais, tá? Então, tem um ponto de fuga aqui, fiz esse e uni, ó, essa altura. Então, aqui, pessoal, vão acontecer vários pontinhos, tá? Nesse desenho. Que a gente meio que se perde, tá? Eu fiz esse desenho 3 vezes. E eu acho que não está bom ainda, tá bom? Então, é tentativa, tá? Quando eu faço um ponto definindo a altura, eu ligo aos pontos de fuga. Estou falando de larguras aqui, tá? Aí eu vou definir a altura. Então, isso é largura. Isso é largura e largura. Vou definir a altura, que é o final da reta, né? Então, eu fiz o pontinho estava aqui. Isso aqui vai ser a minha largura do prédio. E a minha altura é definida pelo terceiro ponto de fuga. Então, eu coloquei a minha régua aqui, uni a esse ponto. E aqui embaixo a base é o que deu, né? É o prolongamento desse ponto com esse ponto. O que deu aqui embaixo deu, é a largura da base. Tá? Então, eu estou formando aí um prisma, né? Juntei. Só que a diferença foi, na largura eu uni aos pontos de fuga da linha do horizonte, e na altura o terceiro ponto. Esse é o segredo. Aí fica meio repetitivo, né? Mas não tem jeito, tá? Bom, aqui embaixo eu fiz mais um pontinho. Lembrando que a mesma repetição, se eu fiz um ponto aqui, ó, nessa linha do meu eixo estruturante, eu coloquei um outro pontinho aqui, aonde que eu vou ligar esse ponto?
Obviamente, ele está no mesmo eixo da linha do terceiro ponto de fuga, eu só posso ligar nos laterais, né? Liguei lá nos laterais. Liguei nos laterais. E fiz um ponto igualzinho, reparem, tem uma distância daqui para cá, para a linha do horizonte, né? Ó. Eu fiz um outro ponto na mesma distância, como se eu fizesse uma rebater ele aqui, né? E aí, o que eu faço? Unir. Tá? Unir. Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso aí. Reparem que eu já fui fazendo vários pontinhos nesse eixo. Mais um ponto, ó. Mais um ponto. Se eu fiz um ponto unir aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai para lá, né? Ó. Opa. Vai para lá. Reparem que com o tempo, eu acabei fazendo todas as linhas indo até o ponto de fuga que está aqui assim. Mas quando vocês estiverem desenhando e vocês já sabem que esse é o limite do prédio, você nem precisa desenhar aqui, né? Não precisa, né? Tá para cá, ó. Isso aqui, né? Isso aqui já seria... muito bem o início de um prédio, né? De um volume, né? Uma coisa poderia acontecer aqui. Eu poderia subdividir aqui, tá vendo? 1, 2, 3. Pessoal, se eu dividir aqui, o que vai acontecer com essas linhas? Vão tudo para lá, né? Ó. Vai em direção ao ponto de fuga lá. Ao ponto de fuga lá. Né? Mesma coisa naquela outra direção. Se eu fizesse um pontinho aqui, ó, dividindo aqui e aqui, para onde que vai esse ponto de fuga agora? Aqui, né, ó. Desce, né? Vou dividir aqui, desce, opa. Dividiu, vem para cá. Desce. Ou seja, vai indo para a esquerda, vai ficando mais inclinado, né, ó. Vai abrindo, parece, né? Se eu quisesse fazer um vaso, ó. E aqui eu não tenho um encontro. Se eu quisesse unir ele, lembra do desenho anterior? Estou do lado esquerdo. Vou para o lado direito. Né, ó. Faço aqui. Chego aqui nesse ponto. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Já começa a ter uma ideia de um recorte aqui, né? Mesma coisa aqui, ó. Aí aqui na verdade, eu poderia dividir em mais 3. O que eu faria, ó? Saia para cá. Tô inventando um desenho agora, tá? Aqui, ó. Poderia ser janelas aqui diferentes. Pode ser um vazio desse prédio. Aí eu veria aqui com a minha borrachinha. Será que vai apagar tudo? Deixa eu ver. Apagou tudo, né? Tudo bem. Eu venho aqui, desenho aqui. Desenho aqui, ó. Né? Tô criando, tá? Tô fazendo o quê? O que eu fiz aqui, pessoal? Subtração, né? Tirei um pedaço. Tá? É isso aí. Aí, beleza. Então a caneta aqui tá indicando que eu vou encher de ponto aqui. Tanto aqui quanto aqui. Olha lá, né? Fiz, tracei as linhas, já tá saindo um prédio aqui, né? Olha o que eu fiz agora aqui, ó. Aqui eu vou começar a dividir. Esse prédio tem umas colunas. Esse prédio é até similar ao que a Zuleika fez de cima. Tá vendo isso aqui, ó? A Zuleika. Lembra um pouco ele, tá? Lembra um pouquinho sim. Então, voltando aqui. Né? Tracei. O que vai acontecer agora? Eu fiz pontinho, ó, fiz um ponto aqui, um ponto. Repare que esse ponto está na mesma distância desse, tá? É simétrico, né? E também fiz um ponto lá longe, ó, do outro lado. Repare que isso aí tá dando uma perspectiva de estar mais distante, né? Também fiz esse pontinho na mesma distância, né? Então, isso poderia ser diferente, depende do prédio, né? O que eu faço? Se eu coloquei um ponto nessa linha do ponto de fuga 1 ou 2, eu vou ligar ele aonde? No 3 aqui, né? Aí eu juntei. E aqui
vai dar onde vai estar parar consequentemente pela reta. Estão pegando, né, pessoal? Ó, já deu para ter Sim. uma noção de os pilares, né? Tô dando print aqui, tô vendo dando print, pra não esquecer depois. Aí, olha só. Mais um pontinho. Se eu coloquei um ponto aqui, o que eu faço com esse ponto? Ligo para os lados, né? Liguei para os lados, aqui nessa imagem já aparecem essas duas linhas, né? Ó, feitas, né? E aqui eu vou fazer uma adição, ó. Eu vou nesse lado e nesse lado eu coloquei um tracinho, tá vendo? O que é isso? Vai ser tipo um beiral, né? Desse prédio saindo. Então, é uma adição, né? Essa linha não é uma diagonal qualquer, essa linha está vindo desse ponto de fuga aqui, e essa diagonal está vindo, eu coloquei o escalímetro aqui, desse ponto de fuga. Então, você não pode desenhar ela, sei lá, assim, tá vendo? Assim ela está saindo do ponto de fuga. Ela vai ser ligada aos laterais, aqui é o ponto de fuga 1 e 2, tá? Então, eu liguei aqui, fiz um tracinho, poderia ser bem maior esse traço, poderia vir até aqui, né? Poderia ter um grande beiral esse prédio na fachada. Mas, na verdade, é só um pedacinho, tá? Reparem, qual que é a ideia? Isso aqui é o primeiro pavimento do prédio, tá? E quando essa linha passa, ó, essa linha eu uni para cá, e essa linha eu uni para cá, já dá uma impressão de um teto aqui, não dá, pessoal? Parece essa laje, né, do primeiro andar, tá? Mesmo com essas linhas poluindo aqui, né? Essa linha já não existiria, e essa também não, que conta isso. É a mesma coisa se fosse dois pontos de fuga, mesma coisa, só que estaria assim, ó. Seria isso, dois pontos de fuga. Mesmíssima coisa. Só que as alturas são em diagonal. Aqui, deixa eu só pular o próximo para ver direitinho, tá? Aqui eu estou fazendo uma série de pontos. O que que é isso? Eu vou passar alguns, senão vocês não vão entender. Fiz mais um pontinho aqui. Dividi, ó, tem mais um ponto. O que que eu fiz? Eu fiz uma subtração. Reparem que aqui ele está bem... Deixa eu apagar isso. Tá uma pele de vidro só, não tá? Ó? Ele tá lisinho aqui, né? Ó, ele não tem nenhuma reentrância, né? Então é um sólido mesmo, né? Eu vou fazer um recuo aqui, tá? Para fazer esse recuo, eu fui lá, marquei um pontinho aqui dentro, ó. Um ponto aqui. Dividi igual, quase igual, né? Ficou um pouquinho maior aqui, na verdade. Fiz um ponto aqui no meio. E o que que eu fiz com esse ponto? Eu fui ligando até o ponto de fuga. Ó, repare como eu já tenho uma noção de uma reentrância, né? Aqui, ó, não criou um final de linha, né? Final de linha, não criou aqui? Eu vou ligar lá em cima. Então, eu indiquei aqui aquela lapiseira que criou um fim de linha, né? Um ponto, ó. Essa linha, como ela está em altura, ela foi ligada até onde, ó? Até aqui. E aqui é a mesma coisa. Chegou alguém aqui, peraí. Então, aqui, ó, unir ao terceiro ponto de fuga que eu estou tratando de alturas, né? E eu já estou com uma noção de quê? De subtração, né? Ficou um L aqui, ó, de um pilar. Esse eu vejo de frente. E aqui eu tenho a noção do pilar também, ó. Né? Um pórtico grande, né? Aqui e aqui. Aqui, reparem, ó, aqui é um detalhezinho que eu não gostei do meu desenho, ó. Não tá no mesmo tamanho, repararam, ó? Tá mais fino do que esse de desenho, né? Teria que ter feito pela quarta vez, né? Reparem, ó, né? Tá uma impressão maior, tá? Ou seja, com esse ponto mais interno, né, que eu peguei fazendo o ponto de fuga aqui, ó, e uni ao terceiro, eu criei um recuo, uma subtração, fazendo um pórtico aqui, ó, duas letras A, né?
Beleza? Aí, opa. O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Isso seriam 2 grandes pórticos de entrada do prédio, tá? Esse é o primeiro andar. Eu estou vendo bem do chão. Eu tenho uma largura X, eu resolvi dividir em 3, ó. Então, eu fiz mais um ponto, ó. De novo, outro ponto. Esse ponto não estava aqui, tá vendo? Ó? Eu vou criar uma porta e janelas aqui nesse pórtico, tá? Vou fechar ele. Fiz esse ponto aqui e liguei a esse ponto de fuga e a esse outro ponto de fuga aqui que está perdido. E dividi em 3 partes iguais. Dividi aqui no olho, né? Ó, fiz 2 pontinhos para dividir em 3. Olha, se aqui eu fiz uma linha, de novo, né? Se eu fiz um ponto no meu eixo principal aqui, estruturante, eu ligo eles aos pontos de fuga laterais. E quando eu divido pontinhos nas linhas horizontais, mesmo que estejam diagonais, qualquer linha que esteja assim, ó, e eu faço um ponto no meio, não tem erro, eu tenho que ligar onde? Lá em cima, né? Então vai me dando esse movimento aqui, qualquer desenho, perspectiva, né? 3 pontos de fuga. Isso, né? Então, quando eu tenho linhas horizontais ou em diagonais assim, ó, nas larguras ou comprimentos, eu vou ligar elas todas lá no ponto de fuga lá de cima. Né? Então, fiz um ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Pronto, olha lá. Aí eu fiz de propósito, eu já peguei essa linha, ó, e levei ela tudo lá para cima. Porque eu vou usar esses eixos nesses outros andares, tá? Então, veja, aqui eu já não passei essa linha aqui, porque me dá trabalho, né? Tem que apagar isso aqui de novo. Aqui também eu já não cruzei, porque apesar do ponto, né? Do ponto estar aqui, eu não vou cruzar nada aqui, então eu não perdi meu tempo riscando aqui e nem aqui. Então, reparem, aqui é o recuo do prédio, né? Aqui é o recuo do prédio. Olha lá. Esse prédio é bom quando chove, você fica aqui embaixo esperando, né? Aqui é a lateral do pilar, ó. Aqui é a lateral do pilar. Opa. E aqui é a frente dele. Aqui eu vejo as duas frentes, né? Aqui eu tô vendo a quina, né? Então está saindo aqui a ideia, né? E foi até lá em cima. Fiz os pontinhos, olha só. Aqui é bem legal. Poderia ter feito esse prédio de qualquer jeito. Aí esse prédio eu vou depois dar o site que foi feito, aquele mesmo site do outro. Eu vou colocar aqui agora já, né? Que é o Circ Line Art Office. É bem legal lá. Tem um vídeo desse prédio, tá? Bem legal. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz um ponto aqui. Você pode fazer vários pontos e dividir esse prédio do jeito que você quisesse, tá? Então, eu fiz um ponto aqui, ó, de novo, né? Se eu fiz um ponto aqui, eu vou dividir para cá e para cá, né? Tá lá no meu eixo. De novo, ó, fiz um pontinho um pouco mais para cima. Por quê? Eu estou repetindo exatamente isso aqui, ó. Isso, estou repetindo isso aqui. Então, você tem um ponto no meio, eu fiz um pontinho um pouco mais para cima. E uni ele também, ó. Lá no ponto de fuga, né? Uni ele. Fiz de novo aquele tracinho, né? Para cá e para cá, que é uma adição, né? Lembrando que esse ângulo, ele veio lá do ponto oposto. E esse ângulo, ele veio lá do ponto oposto. O que acontece? Quanto mais para cima eu estou indo para o prédio, menor tá ficando, né? E vai ficando mais difícil de desenhar aqui, tá? Essa primeira parte aqui é bem mais fácil de desenhar. Para cá vai ficando pequeno, tá? Vai ficando ruim mesmo, tá? Normal pela distorção, né? Por isso que é sempre bom, quanto mais afastado desses pontos aqui, melhor, para você não se complicar tanto aqui para cima. E olha lá para cima eu fiz mais outras 2 subdivisões, ó. Eu tinha feito essa, coloquei mais um pontinho aqui e outro pontinho aqui, ó. E, como sempre, levei até os pontos de fuga. Então tá ficando bem alto o prédio, né? Tá indo lá para cima.
fica repetitivo, né? Aí você vai usando a criatividade para ir inventando as coisas no prédio. Daqui para cá, acho que não teve multa. Deixa eu ver se... Ah, isso aqui está invertido, tá? Desculpa. Às vezes acontece isso na montagem. Ó. Isso aqui era antes. Beleza. Fiz aqui a linha, né? Opa, repetiu, né? Tá repetido aqui o slide 2 vezes. Acontece. Ah, aqui, ó. Eu até anotei, ó. Quanto mais pro alto, né? Mais junto vai ficando a impressão. Então aqui, se eu fizesse, repare, tem uma medida X aqui, né? Ó. Se eu repetisse esse X aqui, ia ficar estranho. Então, uma coisa muito importante é isso. Eu até anotei a mão para não esquecer. Quanto mais eu vou subindo, se eu vou repetir esse andar aqui para cima, eu não posso usar essa mesma distância. Sei lá, a gente não está usando escala, nada, né? Tá bem artístico, ainda bem que é impossível fazer isso com escala. Até tem um jeito, mas eu acho totalmente irrelevante, tá? Se aqui tem 2 centímetros, vamos supor, 2 centímetros. Aqui você tem que colocar 1 ou 1,2. E aqui você colocaria 0,8, entendeu? Você vai diminuindo essa distância para te dar essa impressão de perspectiva. Senão fica esquisito, tá? Não dá a impressão que está diminuindo, tá? Então, quanto mais para baixo, mais perto. Quanto mais para o alto, mais longe. Vou o pontinho, fiz aqui o tracinho. Subdividir lá. Aqui, ó. O que eu comecei a fazer, né? Aqui é importante, ó. Tá muito liso, eu já começo ó, a reforçar linhas. Então, esse é um ponto importante. Você começou a montar seu desenho, já faz alguns reforços de linha que você sabe que para não ficar essa confusão, né? Fica muito chapado, ó. Na hora, tá chapado o desenho, apesar de ele estar recuado aqui, né? Ó. Mas aí eu venho ó, e risco com o meu grafite mais forte. Veja que eu risquei a mão, tá? Ó. Nem passei régua. Embaixo eu passei tudo régua, tá? Mas aqui eu passei por cima mesmo. Ó, então já vi a noção do pórtico de entrada do prédio aqui mais forte, tá? Já vai fazendo isso, né? Ó. Já vai melhorando. Reparem aqui, ó. Os 3 pontinhos e os mesmos 3 pontinhos, a diferença. Tá? Isso é importante para evitar... Já é distorcido, né? Se você não faz isso, essas dicasinhas ficam pior, né? Então tá aqui, né? Reparem que essa lateral do pilar e essa, elas estão todas indo lá em direção ao terceiro ponto de fuga, né? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu repeti no andar de cima, né? Então, essa linha em diagonal é igual a essa aqui, equivale a essa, e essa linha equivale a essa. Essas duas linhas estão indo na direção desse ponto, e essas duas na direção desse. Então, eu estou criando o recuo aqui do pilar. Já reforcei aqui em cima, porque é igual, né? Ó que legal, quando eu fiz essa linha, eu já também subdividi o andar aqui, ó, tá vendo? Com as 3 janelas iguais, ó. Tá? Já ajudou a subdividir, né? Não precisei fazer de novo. Marquei esses pontinhos aqui de baixo, ó. Eles serviram para todo o prédio, se o prédio for igual, né? Comecei a reforçar, reforcei mais aqui, né? Juntei e juntei. Já começa a ter uma noção melhor do prédio, né? Aqui, a ideia é de 3 janelas e janelas laterais com uma grande porta. 3 janelas com 2 janelas laterais e uma grande porta. Então aqui, ó, eu fiz a mão mesmo, bem leve, quase paralelo, né? É bem difícil você fazer uma linha seguindo para o ponto de fuga aqui, né? Que tá para cá. Aqui não dá nem para desenhar. Na mesma, mudando tão pouco a inclinação. Então aqui é bem artístico mesmo, é quase paralelo. Não é porque não é 2 pontos de fuga, né? Então, ó, porque não é um ponto de fuga, mas ó, tá? Fiz uma linha dupla praticamente, né? Ó, já dá para ter uma noção que é quase que o teto do prédio, né? Isso aqui é quase o teto do primeiro andar. Aqui também, ó, parece o teto do primeiro andar. Reforcei essa linha, estava muito clara, né? Ó. Essa do meio aqui estava bem clarinha, não dava para ter noção do que estava acontecendo aqui. Eu fui lá e reforcei, né? Então tem os 2 recuos, as janelas já demarcadas, o eixo já aparecendo aqui, e vou continuando o desenho. E olha só, aqui já é um pouco diferente, tá? O que eu fiz? Eu dividi
supor que isso aqui seja um grande hall, um andar térreo com um pé direito bem alto. Já aqui seriam 3 pavimentos, né? Então, eu fiz 2 pontinhos, ó. 2 pontos aqui. E, como os pontos estão na linha da altura, né? Não tem como ir para lá para cima. Para onde que eles vão? Eles vão para a lateral, né? Ó. O ponto de fogo que está aqui, né? O ponto de fogo que está de um lado e o ponto de fogo que está do outro, ó, né? Eu não preciso mais marcar nada aqui, né? Eu prolongo essa linha, faço um pontinho aqui, prolongo essa linha, faço um pontinho. Olha quantos pontos já tem meu desenho, ó. Né? Eu marquei aqui, mas eu prolonguei ali, então descobri esse ponto aqui, esse ponto aqui. Aí eu venho para cá, né? Não preciso riscar porque esse é meu pilar importante, né? Eu vou levar em direção ao ponto de fogo que está lá, né? Ele vai aparecer uma linha vindo nesse sentido, aí eu risco. Uma linha vindo nesse sentido, aí eu risco aqui, ó. É como se fossem 3 andares aqui, né? Olha lá. Né? Foi lá na direção, né? Bom. Aí eu dei um zoom agora, reparem que eu estava mostrando o primeiro, segundo, terceiro e quarto andar, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá para cima, repeti de novo esse tracinho aqui essa adição, né? Lembrando que isso vem lá desse ponto que está para cá, e essa diagonal eu puxei vindo do ponto que está de cá. Uni, né? Mesma repetição de tudo. Fiz ele. Só que aqui eu já não tenho recuo. Aqui já vai ser sem esse recuo aqui, sem esse buraquinho que eu fiz, né? Lá em cima eu tinha essa divisão, ó, reforcei. Então tá fraquinho aqui, né? Poderia ser isso tudo. Eu reforcei, eu fiz um recuo, né? Eu marquei um ponto aqui, ó. Usei aqui, eu tirei 2 eixos, ó. Esse e esse eu tirei. Ele recuou o prédio, né? E esse eu reforcei essa linha aqui, ó. Né? Olha, nem um pouco o prédio, né? Reforcei, tem um ponto aqui no meio, risquei, reforcei as linhas, tá? Aqui eu mal tenho resolução para enxergar alguma coisa, né? Porque está muito alto. Voltei a imagem normal. E comecei agora o quê? Agora é um trabalho de... Daqui para cá não mudou muita coisa. Daqui para cá... continuei o pilar, né? Continuei o pilar. Na verdade, tem aqui o recuo, sim, tem a recuo aqui, ó. Desse lado tem. Esse pilar continuou. Eu reforcei aqui, ele tá aqui, ó. Reforcei, sim. Reforcei. Tá? Ele não tem o fundo, ó. Ele não tem esse teto. Ele vai direto, ó. Tá? Ele vai direto. Essa é a diferença. Ele não tem essa parte igual tem aqui, ó. Ele foi direto. Tá? E aqui eu fiz várias divisões. Olha só quantos pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Tem muito mais, né? Tem 1, 2, 3, 4. Se eu fiz 4 pontos, eu tenho 5. Né? Então, repare que aqui eu tenho 2, né? Eu tenho 1 e 2. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso é legal, né? Então, tem 2, 3 e 5. Porque tá ficando mais alto. Isso ajuda até essa impressão, né? Dessa vista. Marquei os pontos. De novo, vou repetir, ó. Em direção oposta, assim, ó. As janelas. Agora eu faço um trabalho de sombra, né? Ó. Então tá tudo pintado, tá tudo só linhas, né? Então vou fazer sombra, tá? Então essa parte aqui vai ser mais sombreada. Sombrei esse pilar. Aqui não tá embaixo, né? Isso aqui é baixo, né? Aqui, aqui, aqui é baixo. Então tá lá o sol aqui. Essa parte nem pega sol. Então aqui é escuro. Essa parte pega mais sol. Isso aqui não pega sol. Vai pegar sol aqui. Então, são as partes mais em sombra, né? Então eu fiz bem forte com o lápis aqui, porque não pega essa parte, eu tô vendo por baixo, né? Então bem escuro.
Aqui não tão escuro. Escuro embaixo. Aqui é um pouco mais claro em relação a esse, que já pega um pouco de luz, sei lá, do vidro. Aqui, reparem que eu passei mais uma linha, ó. Aqui tá uma linha bem reta, né? Bem de régua. Aí eu fui lá, ó, meio que esfumacei, né? Vamos dizer assim, dá uma impressão de sombreamento, né? Passei esse lápis aqui. Eu desenhei tudo com grafite e depois eu usei o lápis, tá? Aí aqui com o lápis do lado eu passei uma linha bem em cima para ficar esse tom melhor aqui, né? Opa. Tá quase. Aqui só faltou um slide que a imagem não apareceu, que eu também sombreei e finalizei o desenho, tá? Ó, como é que fica uma imagem dele sendo montado rapidinho, quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Aí tem o sombreamento final. O último slide dá para ver, pintei lá o último pilar. Reparem como vai parecendo muito pontinho no eixo, ó, com os pontos, né? Esses de 3 pontos são muito legais, dá um efeito bem legal. É bom para mostrar, às vezes, para o cliente que desenha alguma coisa rápida ali, não tem que ficar dependendo de programa ali. Você pega a mão mesmo, faz, Né? rabisca rápido. É rápido. E assim, o 2 pontos de fuga é mais rápido ainda, né? Esse aí tem essa questão dessa altura, né? Ela complica um pouquinho. Mas assim, é bem. Quando você pega a prática, assim, de faz 1, 2, 3, 4, fica mais. Você ganha prática e você apresenta. Porque assim, ó, Lucas, você vai. Todo mundo gosta do 3D, né? Por isso que eu falo em projeto. Às vezes o aluno perde um tempão renderizando, faz um SketchUp e monta, né? Porque ele não é maleável igual é a mão, né? Quando você pega a prática na mão, até questão de trabalho de faculdade. Eu já tive muito trabalho que vinha um 3D maravilhoso lá, com aquele céu lindo, sabe? Mas, assim, de repente o cara ficou lá, sei lá quantas horas para fazer aquilo, e você fazendo na prática na mão, você coloca um desenho desse numa prancha de TFG, vale muito mais, entendeu? Na disciplina de ateliê que vocês têm, que é a disciplina que realmente causa mais, assim, problema, né? De nota, é mais difícil, porque vocês têm que criar o projeto. Vocês ganham muito tempo, né? Então, eu acho que vale a pena praticar, né? Ir praticando para não ter muito. Pra ganhar tempo, né? Bom, pessoal, tem um detalhe importante aqui para mostrar. Vamos lá, deixa eu sair aqui do, do PowerPoint e vou compartilhar agora aqui o site. O site é esse aqui. Cadê o site? Site. Peraí que eu estou procurando aqui. Aqui o e-mail. Estou no e-mail. Tem o e-mail. Ó, mudou aqui para vocês. Estou no AVA. Estou no meu AVA aqui, ó. Mudou. Tá? Semana que vem eu vou ter definido como. Estou montando como vai ser a prova, né? Ainda não, não resolvi. Mas essas videoaulas, ó, vocês têm aqui as unidades de ensino e tem as aulas práticas, né? Nessas aulas práticas tem praticamente tudo que eu já dei, tá? Na verdade, tudo que eu já dei tem aqui. O que acontece é uma explicação um pouquinho diferente que a professora. O Fábio tá aí online? O Fábio tá aí? Tô aqui. Olá, Fábio, lembra dessas aulas aqui, ó? Você viu comigo em algumas, Lembro. ó. Isso aqui é a videoaula da faculdade. Ó, cada uma tem 1 hora, né? Eu vou pular aqui. Eu acho que vocês ficam sem o áudio, né? Será que vocês têm um áudio, ó? Vocês não ouvem ela, né? Não. Não dá pra ouvir. Ó,
O que que tem aqui? Tem vídeo aula 1, 2, 3 e 4. Reparem, ó, no caso da aula dela, ela usa os instrumentos, né? Então, ó, ela está mostrando aqui nessa videoaula as isometrias, né? As perspectivas, como usar o esquadro. Aqui ela tinha feito a isométrica com 30 graus. Agora ela está fazendo com 45, ó. Olha lá. Vou pulando, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? São as perspectivas que nós trabalhamos já. Lembra? Isso aqui foi no começo do semestre em sala ainda, né? Tá? Vou pulando aqui. São os eixos, né? Ó, a cavaleira, lembra a caixinha que a gente fez, né? Com os ângulos, a cavaleira 45. Ele explica direitinho aqui. Deixa eu só pulando aqui, ó. Que ela vai para prancheta. Ó, nós fizemos, né? Então, tem a questão do desenho dos móveis, né? Fizemos aqueles ambientes internos, né? E aqui tem um exercício que nós fizemos quase idêntico em sala já, né? Ó, quem está com dificuldade de isometria, ó, ela prende a folha, faz a linha base. Olha lá, olha o esquadro 30 graus. Lembra que eu mostrava na aula aqui, no PowerPoint o desenho, né? Ó, 30 graus ela virou, fez o eixo. Então, tudo a partir daqui é o isométrico de 30 graus. Repare que tem muito a ver com a perspectiva com um ponto de fuga e dois pontos de fuga, né? Eu tenho aqui, né? Esse é o eixo principal do isométrico. Olha lá, ela vai pegar o esquadro agora, o escalímetro, né? Vai apoiar ali no esquadro de 30 graus e vai pegar as medidas. Pode ser a escala que você quiser, tá? No caso, ela está falando, está procurando uma profundidade de 66 unidades, ela vai pegar o escalímetro nos 6 centímetros, né? Ela vai usar os centímetros, ó, aqui os 6, ela vai marcar o pontinho na escala. Ela riscou no escalímetro, não façam isso. Tá? Ó, fez. Vai pegar a largura aqui. É o exercício do microfone, lembra? Então aqui é legal porque ela mostra como usar os instrumentos, né? Ó. Vou pulando aqui, ó. Ela marcou a altura. E tá saindo o desenho. Ela fez com isométrico e tem outras perspectivas. Isso é a vídeo aula 1, tá? Veja que tem aqui vídeo aula 2, 3 e 4. Pronto. A vídeo aula 4 é bem o que a gente viu hoje, tá? Tem 3 pontos de fuga bem aqui assim, ó. Então ela está fazendo o desenho, mas com a metodologia. Aqui também na aula prática tem alguns slides. Deixa eu voltar aqui. Slide aula prática 1, 2, 3 e 4. Que são das aulas que eu já dei para vocês no meu slide, né? Nesse slide passo a passo que a gente trabalhou. Então, ó, cada aula aqui tá carregando, tá? Então, tem
Ambientes em perspectivas isométricas. Nós já fizemos, né? Ó, lembra disso? Ó? A casinha, né? Eu mostrei esses exemplos, vocês desenharam, ó, né? Então, são exercícios, tem as imagens, aqui, lembra disso, né? Vocês fizeram até com luz, né? Ambiente externo. Enfim, são atividades que nós fizemos, mas são materiais que estão aí para consulta de vocês, se tiverem dúvida. Mas, na verdade, a gente acabou aplicando tudo já, né? Na verdade, pessoal, já fizemos isso aqui, né? Isso já foi nas nossas aulas, tá? E eu vou mostrar agora uma outra coisa importante para vocês verem, que é isso aqui. É a lista de chamada da sala, tá? Tá aqui todos os alunos. Aqui estão os trabalhos que, por exemplo, hoje, né? Hoje eram esses 6 pontos de fuga, né? Do vista superior, né? Para a semana que vem, eu vou pedir um desenho com 3 pontos, mas na vista inferior, ou seja, como foi abordado na aula de hoje. É legal vocês tentarem fazer o mesmo que vocês já me mandaram da vista superior, entendeu? Tenta fazer, só que agora ao contrário. Vai ser um exercício legal, tá? Eu ainda não recebi de todos, então eu marquei, ó, por exemplo, a Karen tinha me mandado uma 7 e pouco, eu marquei, ó. O Robinson mandou, a Zuleika mandou. Se alguém mandou depois das 7, eu não vi ainda, mas eu vou marcando aqui, tá? Esses trabalhos Eu mandei aqui, ó. umas 4 horas, mais ou menos, não sei se você recebeu. Paulo, oi, Lucas, repete para mim. Eu mandei, era umas 4 horas, mais ou menos, acho que, não sei se você recebeu. Será que Aqui você foi, mandou no viu? Gmail? Ah, Foi no Gmail que você mandou? foi no Gmail não Gmail. abriu. Ah, então eu vou ver Ah, ainda, ó, então tá porque, ó, bom. você, os outros dois, você me mandou, ó. Tá aqui marcado. Agora o de hoje eu não vi ainda, tá? O Gmail. Ok. Mas, ó, dá uma olhada aí. Se alguém se não tá marcado aqui o que você fez, me manda um e-mail já com o arquivo. Ó, professor, eu vi na aula um dia aqui, eu não vi e-mail dele. Se me mandou e eu não marquei, me desculpe, mas eu vou marcar. Mas só me lembra, tá? Porque realmente, ó, são muitos e-mails que eu estou recebendo, então quando eu não leio, eu deixo não lido. Quando eu leio, eu vejo que entregou, eu venho e marco. De repente pulou algum, tá? Se não me mandou nada ainda, me manda. Vocês. Voltou? Acho que voltei. Tinha caído, eu voltei. Agora voltou. Mas eu estou encerrando já, porque realmente eu estou com sérios problemas. Realmente eu já chamei aqui, está complicada a minha internet. Mas eu estou finalizando, tá? Então, se vocês não estão, né, se não, eu vou ter que compartilhar de novo. Peraí. Voltei, né? Mas então eu vou concluir porque realmente está. Alguém entregou, alguém está marcado aqui. Ó, o Zé Carlos, você que ele entregou, tá vendo? Eu lembrei dele agora. Viu, Zé Carlos? Ok, só que eu não tinha. Eu deixei lá não lido, tá? Aí eu sei que você entregou. Ah, tá aqui, ó, Zé Carlos, que eu não tinha. Eu vi lá o e-mail, mas eu acabei não marcando. Tá lá como não lido, mas eu sei que você entregou lá um trabalho. Tá bom, valeu, obrigado. O que eu vou pedir para vocês é esses trabalhos, exceto de hoje, tá? Exceto de hoje. De hoje vocês entregam esse novo, né, que eu passei da aula de hoje, vocês entregam na quinta que vem. Mas esses que estariam, vamos dizer assim, atrasados,
me tenta entregar até segunda, porque eu tenho que começar a lançar nota. Por quê? Eu tenho prazo para lançar nota e eu não lancei ainda. E aí quem é cobrado sou eu. Tá? Então, me mandem até segunda, tá bom? Ó, esses 3 primeiros trabalhinhos, tá? Os anteriores. Tudo bem, pessoal? Tá certo, professor. Está muito pesado. Tá Tá bom, dando um Paulo. certo Tá bom. de aula. Viu, Marcos? Me manda, viu, Marcos? O Fábio, Manda sim, tá? eu vou me esforçar. Não fica sem nota. Tá, joia. Beleza. Tá? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque a internet minha realmente está sérias dificuldades. Também ela começa a cair. Ok, pessoal? Tranquilo, Paulo. Ok. Tudo certo, professor. Pessoal, espero que tenham gostado. Ok, professor. Qualquer coisa, me escreva. Perfeito. Obrigadão, Paulo. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Valeu, Paulo. Abraço. Valeu pela aula. Obrigado, Valeu. professor. Boa noite. Gente, Abração. perdão. Fica com Deus aí. Valeu. Boa semana.